Boa noite a todos mais uma vez. Uma alegria estar aqui no Centro Espírita Allan Kardec de Botucatu. Hoje, último dia do mês, 30 de junho, 19 horas e 30 minutos. Aniversário do desencarne. Sim, vamos falar sobre isso também. Então, hoje, colaborando com os estudos da casa, nós estamos trazendo para vocês como tema, para a gente refletir hoje, uma parábola maravilhosa, mas considerada muito difícil a interpretação dela, que Jesus deixou, chamada a parábola do mordomo infiel. Pouco conhecida, pouco falada, mas ela ensina muito, nos orienta muito. E estava Jesus conversando com seus discípulos, com seus apóstolos, quando de um momento para o outro ele começou mais uma vez a ensinar por parábola. E contou assim Jesus: havia um homem muito rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como um esbanjador dos seus bens. Jesus chamou esse seu administrador e perguntou-lhe: o que é isso que eu estou ouvindo sobre ti? O que é isto? Presta imediatamente conta dos seus serviços, porque você já não será mais o meu administrador. O administrador pensou consigo mesmo: o que eu hei de fazer? Uma vez que meu amo não me quer mais como administrador. Eu não sei cavar, então não posso ser agricultor. Me resta a mendicância e eu não sei mendigar. Tenho vergonha pela posição que eu ocupo. O que eu hei de fazer? E refletiu um pouco e já sei o que eu farei. Já sei o que eu farei para quando eu não puder mais ser o administrador do meu amo, mesmo assim eu possa ser bem recebido pelos meus amigos, pelas casas aonde eu frequentar. Tendo chamado um dos devedores de seu amo, ele perguntou, o administrador, para esse agricultor: quanto deves ao meu amo? O agricultor respondeu: eu devo 100 baldes de azeite de oliva. Então, escreve rápido aqui 50 baldes. É que eu sei que esta safra foi ruim, pouca chuva, vocês tiveram uma colheita pequena, vão ter dificuldade de pagar, então eu conversei com o meu amo e ele também concordou em fazer esse desconto para vocês. Então, escreve rápido 50 baldes. E era como se fosse um papel, uma promissória hoje em dia, tá? Só que escrevia a mercadoria e assinava. Então ele escreveu 50 baldes, rasgou a de 100 e ele guardou a de 50. Aí chamou o outro. Enquanto isso, aquele agradeceu. Nossa, que maravilha, né? Chamou o outro: quanto deves para meu amo? Ele falou: 100 sacos de trigo. Escreve rápido aqui, 80 sacos de trigo. Vamos rasgar essa de 100, você vai passar a dever 80 sacos de trigo. E assim fez. E foi fazendo com todos eles. Quando o amo ficou sabendo disso, o amo raciocinou, pensou e elogiou, enalteceu o comportamento do administrador iníquo ou desonesto. Contado isso, Jesus continuou e comentou assim: Jesus:
os filhos deste mundo são mais sábios para com os da sua geração do que os filhos da luz. Estranho. E ainda continua Jesus dizendo assim: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Granjeai amigo com as riquezas da desonestidade. Para que quando estas riquezas lhe faltarem, estes amigos os recebam nos tabernáculos eternos. E foi complementando Jesus dizendo também: porque quem é justo no pouco, é justo no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ou então quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se vós não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem de vós irá merecer a confiança das riquezas verdadeiras? Foi ainda dizendo Jesus: se não fostes fiéis no que é do alheio, quem de vós merecerá receber algo que seja vosso? Quem será fiel com aquilo que é vosso, se nem com do alheio é? Aí Jesus ainda disse, continuou ensinando, dizendo: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou haverá de aborrecer um para poder amar o outro, ou então se unir a um para se desprezar o outro. Aí ele fala aquela frase, né? Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, ou a Deus e a riqueza. Essa passagem, essa parábola está em Lucas 16, vai do item 1 ao 13. Quem quiser depois conferir em casa. Então, o tema que eu trago hoje do mordomo infiel, ele está representado por essa parábola que, ao meu ver, é muito atual. Ela é muito atual. Ela foi feita por Jesus há 2000 anos, mas ela se encaixa melhor ainda aos nossos dias de hoje. E o principal personagem dessa parábola, como nós podemos ver, é o mordomo, o administrador, o mordomo infiel. Depois nós temos um outro personagem que é o amo, que na parábola nós entendemos como representação do Senhor, Jesus. E os agricultores, que são arrendatários de terra, que tiveram os descontos, estão representando nesta parábola os nossos próximos. Ok? Bom, para refletirmos, começar a refletir sobre essa parábola que vocês acham que, como eu, ela é difícil. Nós vamos ter que, montando a compreensão delas, eu espero que vocês tenham a paciência de me ouvir, porque eu vou explicar passo a passo. E para poder explicar esse passo a passo, eu tenho que me retornar ao que era a situação daquela época. Como que as coisas aconteciam. E retornando àquela época, nós vamos lembrar que existia um rei. Este rei tinha os seus nobres, os seus eleitos, os amigos do rei. E este rei dava a esses nobres grandes áreas de terra para que eles pudessem explorá-las e pagar uma taxa ao reino e ainda colaborar com o reino e outras coisas. Esses nobres, para poder administrar essa imensidão de terras, eles construíam o que hoje nós chamamos de mansão, mas naquela época eram pequenos castelos,
nessas grandes áreas. Então eles tinham pequenos castelos, cada um desses nobres. Tinha uns que tinham enormes, mas vamos imaginar pequenos castelos. Para administrar um castelo desses, vocês imaginem, precisa de muitos serviçais, cozinheiras, arrumadeiras, gente para lavar, passar, limpar, né? Precisa de toda uma infraestrutura, por exemplo, como é que eles se locomovem? Com cavalos, carruagem. Okay? Então precisa ter o ferreiro, que vai cuidar desses cavalos, da ferradura, esse ferreiro vai fazer outras ferramentas, então você tem que ter toda uma infraestrutura numa fazenda dessa. Então são muitos empregados, muita gente trabalhando. Além disso, você precisa ter garantia, ter segurança, ter vigilância, você precisa de soldados. Então até soldados existem. Então, para administrar tudo isso, uma vez que o nobre, ele tinha que estar apoiando o rei, ele tinha que estar lá aconselhando o rei, participando da administração do reinado. Então ele não poderia quase ficar ali administrando os seus bens. Então, para isso, ele precisava de alguém que o ajudasse. E como então precisava de alguém que cuidasse da casa, né, aquela palacete, alguém que cuidasse das terras, né, precisava de alguém que arrendasse as terras para outros, porque não dava para trabalhar com tantos agricultores empregados, e sim terceirizando. Já naquela época existia a terceirização, e também existia uma contabilidade, valores a pagar, valores a receber. Então tinha todo um trabalho gigantesco. Isso tudo era dado para alguém da confiança do nobre, e como ele cuidava de casa, terras e dinheiro, ele recebia o nome de mordomo. Este é o mordomo. Administrador é quando administra só os bens. Quando envolve com casa e bens e dinheiro, aí chama-se mordomo. Por isso que o nome dele é mordomo, e esse era um mordomo infiel. Então, as funções desse mordomo, além do que eu já disse da casa, ele tinha que fazer os contratos com todos os arrendatários, que eram os agricultores. E esses agricultores eram grandes agricultores, com famílias, com empregados, com tudo. Então tinha aqueles contratos que tinha que fazer, né? Tinha que depois fazer os acertos, ir lá ver, escolher a área de terra. Então era muito trabalho. Realmente era muito trabalho. E ele tinha total confiança do nobre, e ele falava pelo nobre, porque o nobre não tinha tempo de ir fazer isso que ele fazia. Era muito serviço. Bom, dito tudo isso, vamos retornar à parábola e começar a tentar entendê-la, porque a gente agora sabe em que situação foi dito tudo aquilo. O nobre ficou sabendo na sua aldeia, ou lá até no palácio do rei, né, que o administrador dele estava fazendo algumas coisas não muito honestas. Aí ele chamou o administrador e disse para ele: que é isso que estão falando de você? Estão te chamando de desonesto aí, então você não merece mais a minha confiança, né? Você não pode mais ser meu administrador. Então, me presta conta de tudo que você tem que me prestar conta, e depois entrega a sua função. Agora, esse presta conta, gente, vocês já imaginaram o que é prestar essa conta? Você tem que acertar com todos os empregados, com todos os fornecedores, né? Você tem que acertar com todos os agricultores, receber o que tem que receber, pagar o que tem que pagar, tudo, fazer os relatórios, fazer os balancetes, que hoje nós damos esse nome, né? Mas naquela época era uma prestação de conta, para depois entregar tudo, falar: ó, essa era a posição anterior, essa é a atual, aconteceu tudo isso, está certo, então estou te entregando o meu trabalho. Isso poderia levar o quê? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sabe lá quanto tempo. Mas ele tinha ainda um tempo até ele prestar essa conta, ok? Sabendo disso, ele falou: olha, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ser mandado embora, chamado de desonesto? Quem vai me dar emprego? Para onde eu vou? Eu a vida inteira trabalhei assim, eu não vou poder puxar o cabo da enxada e nem virar mendigo. E
Então eu tenho que fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E foi rápido, raciocinou, falou, já sei o que eu vou fazer. Aí, ele chamou cada um por acerto, porque naturalmente ele tinha que fazer esse acerto, porque era da função dele fazer esse acerto. Ninguém ainda sabia que ele tinha sido mandado embora, porque ele ia fazer esse acerto. O patrão não falou para ninguém, porque não podia tirar a autoridade dele de fazer esse acerto, né? Então ele foi tranquilamente chamando todo mundo para fazer esses acertos do que tinha de pendência, para deixar a situação de cada um certa. E ao chegar para eles, ele falou assim, olha, eu intercedi a favor de vocês, junto ao patrão, porque este ano a colheita foi muito ruim, e vocês vão ter dificuldades imensas para pagar os seus débitos. Então eu consegui com o patrão, e ele também achou que vocês merecem, porque vocês são, né, grandes parceiros, e nós vamos dar um desconto para vocês. Quanto você deve? Ah, eu devo 100, então anota aqui 50, rasga esse e tal. O agricultor, que maravilha, nós não precisamos nem pedir. A gente estava preocupado em ver o que a gente ia fazer, como é que ia pagar, e o patrão e você, maravilhosamente, faz isso com a gente. Nossa, que felicidade. Então, tá bom, vai embora. Vem você, outra aqui, quanto é que deve? E foi acertando com todo mundo assim. Vocês imaginem a alegria, a comoção que tomou conta daquele povo sofrido. Aí o comentário foi um só, né? O patrão é maravilhoso. O administrador também, porque intercedeu e deu desconto para todo mundo. Quando o nobre chegou, que veio lá do castelo do rei e tal, das suas viagens, a hora que ele chegou, todo mundo, nossa, patrão, tá todo mundo falando maravilhas do senhor. De mim? Sim, maravilhas. Que o senhor é o melhor patrão do mundo. Como? Eu? Melhor patrão do mundo? Sim. Mas como? Não. O senhor não deu desconto para todo mundo do que eles tinham que pagar? Eu? É, o senhor não deu? Está todo mundo feliz, porque eles não iam ter como pagar, e o senhor deu desconto, o administrador já transferiu o desconto para todo mundo, já acertou a conta, está todo mundo feliz, querendo fazer festa, esperando o senhor chegar para agradecer, para lhe beijar a mão, e assim por diante. Ah, é? Então tá. E respirou e foi pensar, falou, meu Deus, outro golpe? Já não chega o que ele fez, ainda fez mais isso, né? Ele falou, deixa eu pensar aqui, por que ele fez isso? E pensando, ele falou, já sei. Ao sair daqui, ele vai sair nas graças de todo mundo. Todo mundo vai indicar ele para outro. Quer um administrador maravilhoso? Ó, esse aqui, ó, tá saindo aqui e tal, vai indo. Ninguém ainda sabia que ele ia sair mais, né? O patrão já imaginou. Ele vai estar nas graças de todo mundo. E eu, o que eu faço? Se eu for e desfazer o que ele fez, eu vou ficar de mentiroso, de uma pessoa que fala e depois desfala. Afinal de contas, o administrador fala no lugar do patrão. Sempre falou no lugar do patrão. Era como se fosse lei o que o administrador falava, o patrão dava esse poder para ele. Então não tinha como desfazer mais aquilo. Aí o patrão falou, se eu fizer isso, eu que fico mal e ele fica bem. Então ele vai bem e eu estou perdendo muito. Um belo desconto que ele deu para todo mundo. E eu só fico no prejuízo? Não, peraí, vamos raciocinar. Estão falando que eu sou o melhor patrão do mundo. Opa, então já estou ganhando alguma coisa. Certo? Então a minha moral com todos os meus agricultores cresceu. Daqui para frente eles vão trabalhar felizes, vão até investir o máximo que puder, porque sabe que tem um patrão que dá suporte para eles. Além disso, eu tenho muita terra. Tem terra sobrando. Provavelmente outros agricultores, sabendo do maravilhoso patrão que eu sou,
vão querer vir trabalhar aqui também. Isso vai aumentar o meu patrimônio. Eu vou ter mais trabalhadores, mais produção nas minhas terras, vou ganhar muito mais. Então eu vou ter um pequeno prejuízo, mas as consequências disso serão muito maiores a meu favor. Não é verdade? Então, nessas alturas, o que o patrão poderia fazer? Mandar embora? Não. Não podia falar nada, já estava mandado embora, mas denunciar o que ele fez? Não, ele ia ficar mal. O que ele podia fazer? Elogiar, falar, poxa, o cara é inteligente. É desonesto? É. Me deu prejuízo? Deu. Mas que é inteligente e é esperto? É. Só que o meu prejuízo vai ser recompensado também. Não é verdade? Então, dá para a gente entender por que o amo elogiou o mordomo infiel. Então, Jesus, ao comentar essa parábola, ao ensinar essa parábola, ele continuou, como eu já disse para vocês, eu vou no passo a passo de novo, como eu falei, ele disse assim, e os filhos deste mundo são mais sábios com a sua geração do que os filhos da luz. Vamos traduzir isso. Quem são os filhos deste mundo? Somos nós que vivemos no planeta Terra, né? E somos cheios de defeito. Mas os filhos deste mundo, no entender de Jesus, no que ele quis dizer, são os materialistas que vivem nesse mundo e que só se preocupam com as coisas deste mundo. São aqueles que pensam em dinheiro, em bens, em tomar o que é do outro, e seja lá o que for, para levar vantagem. Estes são os filhos deste mundo. Além disso, existem os filhos deste mundo que já não se preocupam tanto com isso, mas se preocupam com o Evangelho, em seguir Jesus, se preocupam com a vida espiritual. Naquela época, quem eram essas pessoas? Os apóstolos e os discípulos de Jesus. Então, esses é o que Jesus chamou de filhos da luz. Por quê? Porque esses já viam uma luz na vida eterna, já enxergavam um objetivo na vida eterna, tá? Então esses eram a quem Jesus se referia como filhos da luz. Tem um filósofo famoso chamado Sêneca. Ele é um filósofo romano. Ele nasceu por volta do ano 65, uns 30 anos depois que Jesus desencarnou. E ele, além de filósofo, ele era advogado, um brilhante advogado do Império Romano. E o Sêneca vai contribuir hoje com uma das suas frases que ele muitas vezes usou e que encaixa direitinho aqui hoje. Ele disse naquela época assim: a vida não é dada a ninguém em propriedade. Ok? Isso ele deve ter dito mais ou menos por volta do ano 100. Tá? Alguns 60, 70 anos depois de Cristo. Então, a vida não é dada a ninguém em propriedade, mas é dada a todos em administração. Vamos entender isso. A vida não é dada a todos em propriedade. O que é isso? O que é a nossa vida? Nós somos um espírito que está num corpo, que vive numa casa onde mora, trabalha num local que às vezes é dele, né? Tem amigos, tem filhos, tem bens, tem carro, tem isso, tem aquilo. Isso é a vida que esse espírito tem neste mundo. Então, a vida, tá, não nos é dada como propriedade. Quer dizer, tudo isso que nós chamamos de vida aqui não é nossa propriedade. Ela nos é dada para administração. Então,
Nós somos espíritos que temos uma situação que nos foi dada por Deus para que nós administremos essa situação e aprendamos com ela, para que possamos evoluir e crescer. Esse é o raciocínio de Sêneca. Então, nós temos o que, segundo Sêneca? Que administrar essa nossa vida, ok? Se nós bem administrarmos, teremos uma reencarnação boa ou o contrário. Então, se nós somos administradores dessa nossa vida, se nós administramos a casa, os bens, os negócios, tudo, o corpo, o que nós somos? Mordomos. Opa, nós somos mordomos. Concorda? Nós somos mordomos. Então nós somos mordomos infiéis. Opa, nós somos infiéis? Bom, mordomos vocês já concordaram, né? Vamos ver se vocês concordam se nós somos infiéis. O que é ser infiel? Infiel a Deus. Não respeitar as leis de Deus é ser infiel. Você pode respeitar algumas e não respeitar outra, você continua sendo infiel. Fiel é quando você respeitar fielmente todas as leis. Isso é ser fiel. Ok? Não é ser fiel que nem o cachorro, não, que é fiel ao homem. É fiel às leis de Deus. Tá? Ou ser que nem um cachorro para Deus. Tá? O cachorro é para o homem, ser para Deus. Então, se nós não somos ainda fiéis, e se nós estamos nessa vida encarnados, né? Então o nosso espírito, nós como espírito, somos mordomos desta vida que nos foi dada. Então nós somos verdadeiramente o mordomo fiel da parábola. Ok? E quem eu amo? Jesus representando Deus. Ok? Então, se nós somos mordomo fiel, Jesus eu amo, os agricultores são os nossos próximos. A quem o mordomo fiel ajudou. Ok? Tá claro? Tudo bem? Bom, como hoje é dia 30 de junho, hoje nós estamos comemorando a passagem maravilhosa de Chico Xavier para o outro mundo, faz 17 anos que ele passou. Então, para homenagear Chico Xavier, eu estou trazendo aqui uma historinha muito legal do Chico Xavier, para que a gente aprenda mais um pouco com as coisas que o Chico nos ensinava e nos contava, e que a gente possa entender um pouco mais aqui a nossa preleção. Diz que um dia o Chico estava muito preocupado, mas muito preocupado. Imagina o Chico preocupado. Aí ele falava, ai mano, eu não sei, viu, o que está acontecendo, mano? O que foi, Chico? O que está acontecendo com você? Por que você está assim? Olha, eu vou te contar. Faz já mais de uma semana que toda noite, a hora que eu durmo, eu me vejo, mano. Eu me vejo subindo num prédio, num elevador, chego lá no último andar, eu entro no apartamento, chego no parapeito, olho para baixo, começo a sentir tontura e caio. A hora que eu começo a cair, eu acordo. Aí eu esqueço, chega no outro dia, eu vou dormir. De novo a mesma cena, e já faz isso mais de uma semana, mano. Será que isso é alguma premonição? Será que eu vou morrer caindo de um prédio de 20 andares? Pelo amor de Deus, não tem outro jeito melhor para mim morrer, não? Calma, mano, calma, pera aí. Não, mas eu estou apavorado. Não, calma, pera aí, vamos conversar. Escuta, você já imaginou se isso realmente fosse uma premonição? Que você subisse a um prédio de 20 andares, chegando lá no parapeito, você ao se aproximar dele, você sente uma vertigem e começa a cair. Você sabe o que iria acontecer, Chico? Não, eu ia cair lá embaixo. Não, Chico, não. Quando você começasse a cair, Chico, em cada andar que você passasse, existiria de 10 a 20 mães que você ajudou, com as mãos aparando você andar por andar. Nada de mal iria te acontecer, Chico, porque tem muita gente para cuidar de você.
Você granjeou muitos amigos, Chico. Então, o que o Chico fez durante a vida inteira? Ele granjeou amigos, pessoas sofridas, pessoas doentes, pessoas que perderam filho. E ele foi fazendo amigos e amigos e amigos e amigos. E Emmanuel, então, tranquilizou. Não se preocupe que em qualquer situação difícil que você se encontre, você vai ter muitos amigos para te ajudar. Então, olhando para essa historinha bem bonita de Chico Xavier, a gente volta àquele trecho em que Jesus diz assim, nos ensinando: granjeai amigos com a riqueza da iniquidade, para que quando vos faltar esta riqueza, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Olha que legal. Olha que belo conselho. Tá meio esquisito esse aqui com as riquezas da iniquidade, né? Esse aqui não tá soando bonito ainda aqui, mas granjear amigo todo mundo já concorda, né? Porque vai que a gente também cai num prédio desse aí e tiver umas mãozinhas ali para segurar, é bom. Então, quando Jesus fala assim, granjeai amigos, o que ele está querendo que a gente faça aí? Ele está querendo que a gente procure aqueles que um dia possam nos ajudar. Então tá fácil. Quem são as pessoas mais ricas que eu conheço? Vou fazer amizade com eles, não é isso? Porque vai que um dia eu preciso lá no plano espiritual, ele me arruma alguma coisa lá, porque ele vai ser amigo do homem lá, não é isso? É óbvio que não é nada disso que Jesus está falando. Quem são então os amigos que Jesus pede para que a gente granjeie? Os humildes. O que Jesus falou sobre os humildes? São eles que herdarão a terra. Se eles que vão herdar a terra, hoje eles são os humildes. Amanhã eles serão os herdeiros, serão os grandes. Não é isso? Então quem que Jesus pede para que a gente seja amigo? Dos pobres, dos doentes, dos aloprados, dos aleijados, dos desenganados, dos idosos, das crianças abandonadas. Ou seja, o que Jesus falou? Tudo que fizestes pelos meus pequeninos, a mim que farás. Quem são os pequeninos de Jesus? Todos esses que eu acabei de enunciar. Estes são os pequeninos. São esses que Jesus falou, granjeai amigos. Mesmo que seja com as riquezas da iniquidade. Opa! Aí, quer dizer que nós vamos roubar para ajudar os pobres? É isso? Não, vamos entender isso aí. Olha, tem uma passagem do Emmanuel no livro Pão Nosso, eu não vou lembrar, mas deve ser 32 ou 31, uma lição, uma coisa assim. E Emmanuel nos ensina ali que as riquezas são todas iníquas. Ou seja, ele explica que todos os impérios, passados ou presentes, vamos lembrar, Império Romano, o Egito, né? Os persas, todos esses grandes impérios, eles ficaram muito ricos como? Como foi? Assaltando, tomando, despropriando os mais fracos. Foi assim que eles enriqueceram.
E hoje? Quem são os mais ricos do mundo? Rússia, Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha, Itália. Vejam, segundo Emmanuel, vejam a vida pregressa desses países. Hoje eles são os mais ricos. Como que eles juntaram essa riqueza? Até hoje eles continuam espoliando os mais fracos, dominando os países mais fracos, se apropriando das suas riquezas. Veja o que estão querendo fazer com a nossa Amazônia, dizendo que nós não a conservamos, sendo que é a única que existe e nós então não conservamos, e estão querendo vir tomar posse. É assim, é tomando que se fizeram ricos. Não foi trabalhando honestamente. Podem até ter trabalhado honestamente uma parte deles. Além disso, diz Emmanuel, as grandes riquezas familiares. Pesquisem a vida pregressa dessa família, que viraram grandes latifúndios, tiraram terras de poceiros, mataram pessoas e foram tomando, e a hora que se vê. Não é verdade? E as riquezas pessoais de cada um de nós? Eu nunca fiz nada de errado. De mim você não pode falar nada, eu não sou desonesto. Porque eu nunca soneguei imposto de renda. Eu sempre declarei tudo direitinho. Mas o erro dele não justifica o meu. Exame médico que eu não fiz, receita médica que eu não fiz, valores que recebi que não declarei, e por aí vai. Alguém que esqueceu de me cobrar algo que devia, ele não veio cobrar, perdeu, problema dele. Não é isso? E se a gente for enumerar, não existe ninguém de nós que nunca tenha feito nada de errado. E isso que nós fizemos de errado, queira ou não, faz parte do nosso patrimônio de hoje. Se a gente for lembrar de que Jesus falou para aqueles fariseus, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem de nós não tem? Quem aqui consegue erguer o braço e falar assim, eu sempre fui honesto e meus parentes anteriores, meu pai, tudo que me deixaram, era tudo honesto, nunca ninguém errou. Quem ergue a mão? Então, o que nós temos? Sempre alguma coisa de desonesto. Tem. Então, se num copo de leite eu jogar uma pitada de terra, ou jogar uma colher de terra, o leite vai estar impuro do mesmo jeito. Então, não tem assim esse de que eu roubei pouquinho, eu roubei muito. Todos nós somos mordomos da nossa vida e todos nós ainda somos iníquos. Então ele está falando o quê? Para todos nós. Granjeai amigos com o que vocês têm na sua administração. E o que mais que ele falou para a gente quando granjear esse amigo? Para que nas futuras moradas, eles possam nos ajudar. O que quer dizer essas futuras moradas? Quando nós desencarnarmos, nós iremos para algum lugar. Para onde nós vamos? Eu não sei. Não é verdade? Mas nós podemos ir para a Lua, para Marte, para o plano espiritual, umbral. Ai, que medo, né? Todo mundo tem medo de ir para o umbral. Então, nós podemos ir para qualquer lugar. E neste lugar é que a gente vai precisar desses amigos. Ou não. Ou a gente não precisa de ninguém.
E Jesus ainda lá nos disse, então, se não foste fiéis com o que é alheio, quem de vós dará o que for vosso? O que ele quer dizer com isso? Tudo que eu tenho é meu? Quando eu morrer eu vou levar? Não, nada é meu. Então, se não é meu, é alheio. Da mesma forma que o mordomo infiel deu o que era do amo, quem é o meu amo? É Deus. Tudo que eu uso aqui nesse planeta, de quem que é? Do meu amo. De Deus. Eu não cumpro todas as leis de Deus, então eu sou um mordomo infiel das coisas de Deus. Então, se eu não consigo fazer amigos granjeando com as coisas de Deus, você já pensou se eu pudesse levar uns $1 milhão comigo quando eu desencarnar? Vocês acham que eu daria isso para alguém? Quando ele falou que são mais espertos os materialistas ou os homens desse mundo, quem são os materialistas? Vamos dar um exemplo. Político passa a mão numa grana, o que ele faz? Se você precisa de um remédio e não consegue, ele te dá o dinheiro, você vai lá e compra o remédio. Você fica eternamente grato. Ok? Ele te ajudou. Se você precisa de uma cesta básica e ele não está conseguindo, ele te dá. Se está precisando às vezes de roupa, ele te dá. E você fica o quê? Amigo dele, eternamente grato, e acha ele maravilhoso, não importa que ele rouba. Você nem aceita que fale mal dele. Vamos dar outro exemplo? Os traficantes no morro. Tudo que eles conseguem é ilegal. Pode até ser que já esteja fazendo alguma coisa legal, comercialmente, usando o que já era roubado antes. Tudo bem, mas a maior parte é ilegal. São mordomos infiéis. O que eles fazem? Eles pagam os remédios do pessoal da favela. Eles dão gás. Se você precisa de cesta básica, ele dá a cesta básica. Se você levar no hospital, eles levam. Coisas que o Estado não faz, eles fazem. O que acontece? Ele está fazendo uma coisa errada, mas está fazendo. O que vai acontecer com essas pessoas que estão sofrendo e precisam deles? Vão amá-lo. Vão ser amigos. E quando chegar lá no umbral, o que vai acontecer? Chega o Heitor lá que a vida inteira não tinha para dar, então, não, isso aqui só dá para mim, não dá para mim dar para ninguém. Mas eu fiz palestra, eu ajudei no centro, eu dei passe, e a hora que chegar lá no umbral eu já vou só passar assim de passagem, não é verdade? Quando eu chegar no umbral, quem que eu vou encontrar lá? Também muitos desses que eu poderia ter ajudado. Quem mais eu vou encontrar lá? O político, o traficante. Mas e por que eu estou aqui no umbral e... Ah, não sei, alguma coisa você fez aí. Aí eu olho aquele que ficava ali na esquina, pedindo esmola. Ele está lá, de socorrista. Oh, nossa, eu estou aqui e ele de socorrista. Ele ficava na esquina parado pedindo esmola e eu ficava fazendo palestra. Mas como? Aí, quem que esse da esquina vai ajudar? O Heitor que fazia palestra ou o político que deu cesta básica e dinheiro para ele quando ele precisou? Aí eu vou falar para ele, mas pera, você está ajudando o político, o traficante? E eu que fui honesto a vida inteira? Ele vai falar, mas espera, quer falar de honestidade? Tá, então vamos ser honestos. Eles me ajudaram, então eu vou ajudar eles. Então vamos ser honestos. Peça ajuda para quem você ajudou. Ah, mas eu não tinha para ajudar, não ajudei ninguém. Então, Heitor, o que eu posso fazer? Quem vocês acham
que vai se sair melhor lá. Ah, então, mas não dá certo isso. Será que não dá certo, gente? Será que não dá certo? Quais são as virtudes? Vamos falar, paciência. O Heitor é paciente. Tem uma paciência de Jó. É bondoso? Perdoa? Ixi, perdoa todo mundo. Faz caridade? Não. Pronto. O que Kardec falou? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Ou Kardec falou, fora da paciência não há salvação. Fora da tolerância não há salvação. Fora do perdão não há salvação. Não. É fora da caridade, gente. Por que é fora da caridade? Porque a caridade é o que está mais próximo dos dois mandamentos que Deus deixou para nós. Amar a Deus e amar ao próximo. Só faz caridade quem consegue amar ao próximo. E a gente aprende a fazer caridade como? Com as riquezas da iniquidade. É assim que a gente começa. Porque se eu não fizer caridade e aprender a fazer caridade agora, lá na frente também não vou fazer. Nem no pouco, nem no muito. Agora, aquele que ainda comete alguns pecados, que ainda não tem a virtude, por exemplo, da honestidade, ao qual eu me julgo muito melhor do que ele faz caridade. Ah, mas é por interesse, mas ele faz e recebe lá na frente. Então a gente não precisa virar político ou assaltante, ou seja lá o que for, para fazer caridade com a iniquidade. Nós já temos as nossas riquezas iníquas. Nós já somos mordomos infiéis. O que nós temos que fazer é fazer a caridade. Custe o que custar. Seja do tamanho que ela for, no pouco ou no muito. Nós temos que aprender a fazer caridade. Porque é aí que a gente vai começar a amar o próximo. É aí que nós vamos começar a amar o próximo. Bom, agora que nós já entendemos que tudo isso que Jesus falou foi para nos dizer, faça caridade em qualquer situação. Tudo isso que ele falou. Façam caridade, seja da forma que for, mas façam caridade. Façam amigos. No começo eu falei que indo já profissionalmente, tá, gente? No começo eu falei que essa parábola é muito atual. Eu acho que ela é muito mais atual agora do que foi naquela época. Porque vamos raciocinar junto. Quando o mordomo recebeu as contas, ele tinha um tempo para prestar essas contas. Ok? Muito bem. Nós estamos num mundo de regeneração, de mundo de expiação e prova, e vamos para o mundo de regeneração. Ok? Bom. Então esse mundo vai mudar. Beleza. Eu tenho já 65 anos, posso viver mais 5, 10, 15, seja lá quantos anos. Posso também morrer amanhã. Tudo bem? Então eu tenho um tempo também. Pode ser amanhã, 5 anos, 10 anos, 15 anos. O que Jesus está falando? Prestem contas, tomem as suas decisões, suas iniciativas, que você está de aviso prévio. Para onde nós vamos daqui? Não sei. Alziro Zarur falava que tinha um planeta chamado Chupão,
Minha mãe que ouvia os vídeos da Aruri, eu ouvia junto, molequinho lá. Um planeta chamado Chupão que ia pegar todos que fossem classificados como joio. Ia sobrar só o trigo aqui. Então todos aqueles impuros iriam ser arrastados por esse planeta Chupão. Chico Xavier também falou uma certa vez desse planeta Chupão. Existem algumas pessoas que falam de um planeta chamado Nibiru, mas não importa para onde a gente vai. Também a gente não sabe se nós vamos ficar aqui. O que a gente sabe é que a Terra está evoluindo e ela não espera. Então, nós temos essa vida. Esse é o nosso prazo. É como se fosse um aviso prévio. Nós estamos de aviso prévio. O que nós vamos fazer para ser bem recebidos aonde nós estivermos futuramente? São os ricos ou são os pobres? Que terão condição de nos ajudar aonde nós formos. Vamos raciocinar? Vocês querem ver como nós somos orgulhosos? A gente olha para os pobres, para as pessoas sofridas, doentes, a gente fala... Eu, pelo menos, já pensei isso. Não sei se vocês já pensaram. Olha, graças a Deus, eu acho que espiritualmente eu já passei por tudo isso. Agora estou aqui, numa situação melhor. Ah, é? Vamos raciocinar? Se você perdesse tudo que tem agora e tivesse que ir para a rua pedir esmola, você ia? Ou você se matava? Se você tivesse que cuidar de 10, 15 filhos, sem ter o que comer, chorando de noite nos seus ombros, doentes, você aceitaria mudar para uma vida dessa de uma hora para outra? Não, né? E eles aceitam, eles vieram para aceitar essa situação, nessas condições. E nós somos melhores do que eles? Nunca! Deus só dá o peso que a gente consegue carregar e a gente não carregaria isso que eles carregam. Então, se nós sabemos quem são os salvadores nossos no futuro, o que nós estamos esperando para fazer alguma coisa? Para ficar amigos deles? Quer ficar amigo de rico? Vai! O rico vai estar igualzinho você lá pedindo ajuda para aquele que ficava na esquina pedindo esmola. Sem blasfemar, sem maldizer a Deus, sem nada. E ainda agradecia a Deus a cada moedinha que recebia, com a perna machucada. Não é isso, gente. Nós sabemos que temos um tempo. Nós sabemos a quem nos reportar. Para quem a gente vai ter que dar um desconto. Que desconto é esse? A vida dele está difícil, alivia um pouco. Do mesmo jeito que o mordomo infiel aliviou dos agricultores, que não iam conseguir pagar anuidade. Alivia. Alivia. Não precisa carregar ninguém nas costas, porque aquele fardo é dele. Eu gostaria de concluir, de encerrar, querendo, numa só frase praticamente, dar todo o recado que Jesus nos deu nessa parábola. Eu entendi essa parábola assim: seja rápido e inteligente durante esse tempo que lhe resta nesta vida. Utilize tudo o que tiver na sua posse para fazer a caridade aos humildes, aos pequeninos, a fim de que eles os reconheçam como amigo,
quando você estiver em situação de necessitado, nos tabernáculos do futuro. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos